Incrível! Um político recusou um ministério. Começa agora JBR News. O presidente Lula gosta muito de usar um bordão para falar dos feitos dos seus governos. Ele costuma dizer, quando se refere a alguma coisa, alguma conquista de um governo seu, que nunca antes na história desse país tal coisa tinha acontecido. Pois bem, agora o bordão de Lula volta-se contra ele. Nunca antes na história desse país um político, depois de formalmente convidado, recusou um ministério, fazendo essa desfeita ao presidente da República. Isso aconteceu na terça-feira, quando o líder do União Brasil, o deputado Pedro Lucas, enviou uma resposta ao presidente Lula, dizendo que agradecia, mas não ia aceitar o convite para assumir o Ministério das Comunicações. Já estava tudo certo há mais de uma semana. A ministra Gleisi Hoffmann tinha anunciado que o novo ministro das Comunicações seria Pedro Lucas. Ele ia assumir no lugar do ex-ministro Juscelino Filho, que pediu demissão de seu cargo depois que passou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por desvio de recursos de verbas orçamentárias. Juscelino Filho é um dos nomes, a gente vem falando aqui, do novo escândalo do orçamento. Ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal vai analisar se aceita ou não a denúncia. Aceitando a denúncia, Juscelino Filho se torna réu numa ação penal para discutir essa questão, esse julgamento com relação a essa questão que está cada vez mais crescente de desvio de recursos orçamentários. O presidente Lula cumpriu o que estava definido na distribuição dos cargos de seu governo entre os partidos da sua base aliada. Manteve o Ministério das Comunicações na cota do União Brasil. E a União Brasil tinha, então, definido inicialmente que o novo ministro das Comunicações seria o seu líder na Câmara, o deputado Pedro Lucas. Mas aí, então, Pedro Lucas recusou esse convite. E é realmente, além de uma coisa inédita, uma coisa que demonstra a gravidade da situação para o presidente Lula. Mostra como hoje os partidos da base aliada estão enxergando com reservas as chances do governo diante da impopularidade e da incerteza com relação ao resultado das eleições de 2026. Lula é, em princípio, candidato à reeleição, mas ele mesmo já disse algumas vezes que poderia haver algum impeditivo nessa candidatura com relação à sua idade e à sua saúde. Lula vai estar já com 81 anos em 2026, quando houver a disputa do novo mandato de presidente da República. E o seu principal adversário nessa disputa, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral e é réu numa ação penal por tentativa de golpe que está correndo no Supremo Tribunal Federal. Então, não havendo Lula na disputa, não havendo Bolsonaro, a eleição de 2026 se torna uma grande incógnita. E é por conta dessa grande incógnita que houve essa inédita recusa de ministério. O União Brasil, é bom lembrar, tem um candidato colocado à presidência da República em 2026, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
Ronaldo Caiado, é candidato de uma ala importante do União Brasil, que tem inclusive um dos seus principais líderes, que é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Mas outra ala é ligada ao governo do presidente Lula, inclusive o União Brasil tem ministérios, tem 2 ministérios no governo Lula. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é um aliado também do governo do presidente. Mas então acontece essa disputa, porque o União Brasil é um partido extremamente fragmentado a essa altura com relação a como se comportar com relação a ser governo e ser oposição. A própria presidência do União Brasil é fruto, nesse momento, de uma disputa tão acirrada que envolveu até uma denúncia de incêndio criminoso em uma casa. O atual presidente do União Brasil, Antônio Rueda, acusa o deputado Luciano Bivar, que foi antes presidente do União Brasil, de ter feito esse incêndio criminoso nessa casa. Bivar nega essa acusação, mas ela aponta para até quanto foi violenta e quanto é violenta essa disputa interna no União Brasil. Então, se Pedro Lucas deixasse a liderança do União Brasil e fosse para o ministério, Antônio Rueda temia perder ali um nome de sua confiança e ele acha importante manter a liderança. Poderia perder esse cargo para um nome ligado a Davi Alcolumbre ou ligado a outros setores do União Brasil. O ministério já não era antes de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre colocou vários nomes da sua confiança nesse ministério. Se Pedro Lucas fosse para lá, talvez ele fosse ministro, mas o comando ali ainda fosse de Davi Alcolumbre. Por conta dessa confusão toda, dessas incertezas todas, o líder do União Brasil na Câmara recusou o convite. E aí, enfim, diante de uma situação tão inédita, a primeira reação de Lula seria diminuir os poderes do União Brasil dentro do seu governo diante dessa desfeita. Mas Lula provavelmente não fará isso. Por quê? Porque apesar dessa situação toda, ele depende do União Brasil. Depende principalmente de Davi Alcolumbre no Senado, com a força que Davi Alcolumbre tem, porque ele precisa de ter um aliado ali na complicada relação que o governo hoje tem com o Congresso Nacional. Então, Lula deverá ceder, Davi Alcolumbre deve indicar um outro nome para o Ministério das Comunicações, mas fica tudo muito claro de como esses partidos do Centrão da base aliada atualmente já têm muitas dúvidas com relação aos sucessos do governo Lula. E, por conta disso, vão fazendo outros planos que, na verdade, visam a eleição de 2026. O Instituto Paraná Pesquisas publicou ontem uma pesquisa, é verdade que é uma pesquisa encomendada pelo PL, que é o principal partido de oposição, mas nessa pesquisa do Paraná Pesquisas, o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece à frente de Lula na disputa para 2026. De acordo com a pesquisa, é importante a gente dizer, encomendada pelo PL, Bolsonaro fica com 38,5% das intenções de voto e Lula fica com 33,3%. Agora, como a gente disse, Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro, então, não será candidato em 2026. Então, colocados outros nomes nessa disputa, Lula ainda aparece com vantagem. Se o candidato for Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, Lula tem 34%, Tarcísio de Freitas tem 27,3%. E se o candidato for o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, Lula tem 33,3%, Ratinho Júnior tem 16,2%. Ou seja, com os nomes que hoje podem ser candidatos à presidência, Lula ainda tem vantagem. Mas o fato de Bolsonaro aparecer na frente dele mostra a situação de fragilidade de Lula e mostra como aí existe essa possibilidade de que Lula, no final, também acabe
não sendo candidato, essa grande incógnita com relação às eleições de 2026 faz com que os partidos fiquem com o pé atrás. E aí aconteça essa situação absolutamente inédita, essa coisa que nunca antes na história desse país tinha acontecido, de um político, depois de formalmente convidado, recusar um convite para ser ministro. É uma situação bastante complicada, e por conta dessa situação complicada a gente faz aquele convite de sempre. Comente aí o que você acha disso tudo, o que você acha de toda essa situação política. A gente vai gostar de ouvir o seu comentário. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.